Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia. Olha, tem um novo emotezinho aqui. Nossa, legal. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Carlos. Olha, tem um novo emotezinho aqui. Ops. Legal. Bom dia, gente. Bom dia, Mayara. Bom dia, Osvaldo. Marília. Bom dia, gente. Vamos chegando para mais uma EBD. Mais uma EBD aí começando. Bom dia, pastor. Atrasamos aí 1 minuto, gente, porque eu tô usando o celular da minha mãe emprestado, né? Eu tô sem celular por enquanto. E aí tava tentando logar a conta, tal, entrar na conta. Foi por isso que demos um atraso aí de 1 minuto. Mas tá tudo certo, né? Tudo certo. Tá dando tudo certo aqui. Como que tá o áudio pros irmãos? O áudio tá bom, né? Porque ontem eu fui fazer uma live e disseram que o áudio estava travado. Então eu queria saber como que tá o áudio para vocês, a imagem, como que tá. Se a imagem estiver ruim, dá para diminuir a resolução do vídeo, né? Que aí fica melhor. Bom dia, Janete. Bom dia, Li. Bom dia, gente. Bom, vamos começar a nossa EBD então, orando, enquanto o pessoal tá chegando, enquanto o pessoal tá ótimo então, Marli, então ótimo, que bom. Que bom então. Então vamos. Bom dia, Mila. Não vamos ter nenhum problema então, acho. Talvez de áudio e vídeo então. Vamos começar a nossa EBD. Primeiramente buscando a Deus. Já pega a sua Bíblia. Já deixa pronto aqui, Reinaldo. Então ótimo, ótimo. Perfeito. Já pega a Bíblia e vamos orar a Deus enquanto o pessoal vai chegando. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas maravilhas e pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor, porque o Senhor está sempre cuidando de nós e porque em meio a tantos problemas que a gente tem passado, tantas situações que a gente tem passado hoje, nesse ano, Pai, o Senhor tem cuidado de nós e tem nos mostrado, Pai, a perspectiva correta para a gente olhar para essas coisas. Obrigado por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, gente que chegou agora. Todo mundo tá chegando. Gente, acho que no início desse ano eu peguei dengue. E os irmãos sabem, né? Eu fiquei uns dias de cama aí, né? Fui pro hospital e tal. Peguei dengue, e eu e minha mãe. Só que foi muito engraçado, porque minha mãe logo de manhã ela falou que estava doente, não sei o quê. E aí... Mas eu não sentia os efeitos, né? Aí quando chegou mais ou menos 11 da manhã, tava um sol lascado. E eu comecei a sentir frio, né? Típico de quem tá com febre. E aí eu percebi, opa, tem coisa errada comigo, né? Não é normal a pessoa se sentir com frio num calor de uns 30, tá uns 27, 30 graus, né? Comum aqui, mas tava meio quente aí, eu pensei, puxa, estou com febre. Foi aí que eu percebi que eu tava doente, né? Eu já aquietei, deixei as coisas para fazer depois, deitei na cama, fiquei quieto, comecei a me recuperar já. Mas é muito comum isso, né?
A gente, quando está com febre, a gente começa a sentir frio e num dia quente a gente começa a se cobrir, a querer se cobrir. Mas imagina, gente, se eu não soubesse disso, se eu não soubesse que um dos sintomas de febre é você sentir frio, né? Você sentir quando está febril, sentir esse frio, né? Imagina se eu não soubesse. Eu ia chegar em casa agasalhado e falar: nossa, mãe, tá frio hoje, né? Aí minha mãe ia falar: não, filho, tá calor, né? E a gente ia ter uma discussão, falando: não, mãe, tá frio, eu tô sentindo frio, né? Se eu não soubesse, né? Imagine, se eu não soubesse. Mas eu sabia, né, que isso era errado. Eu tinha uma visão de que, como está 30 graus, está calor. Se eu estou com frio é porque tem algo errado comigo, né? Não é porque tem algo errado com o clima, tem algo errado comigo. Mas eu estava olhando para tudo com a visão correta das coisas, né? E essa ideia de uma visão correta das coisas é muito importante, principalmente quando a gente, no nosso dia a dia, estamos passando por situações em que a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa interpretar alguma coisa, a gente precisa ter uma visão correta daquilo, né? E na nossa vida não é diferente, a gente precisa de uma perspectiva correta da nossa vida para poder tomar as decisões corretas, para poder ter uma vida correta, porque uma perspectiva errada vai levar a gente a tomar atitudes erradas e a ter conclusões erradas na nossa vida. E o que eu queria conversar com os irmãos hoje é sobre uma perspectiva correta acerca da vida. Eu queria conversar com os irmãos que, embora a gente muitas vezes não consiga discernir com tanta facilidade, né, como a gente deve enxergar as coisas, como quando eu estava com dengue, né, eu consegui enxergar com facilidade que eu não estava bem, né, muitas vezes na vida a gente não tem essa facilidade, mas nós podemos encontrar na palavra de Deus e no próprio Deus a perspectiva correta diante das situações da vida, diante das crises que a gente tem passado, diante das dificuldades que a gente tem passado por toda essa pandemia e tudo isso que tem gerado, né, no Brasil. Então, o que eu quero conversar com os irmãos hoje é sobre como Deus nos dá a perspectiva correta e como nós devemos buscar ter a perspectiva correta. E nada melhor do que olhando por uma pessoa que começou tendo uma perspectiva errada da vida, uma visão errada da vida, e depois, quando ela olhou para Deus, ela teve uma perspectiva correta da vida. E essa perspectiva correta ajudou ela a viver com muito mais leveza, clareza e beleza a vida que ela tinha. Bom, não sei se você já conhece, mas o Salmo 73 é o salmo que a gente vai estar olhando hoje para entender sobre perspectivas em meio à crise, tá bom? Então, abre lá a sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo de número 73, ok? Salmo 73. Nós vamos ler um pouco, parar, conversar, ler mais um pouco, parar, conversar, ler mais um pouco, até chegar no final do Salmo, tá bom? Se Deus quiser, antes das 11 horas. Brincadeira, nós vamos chegar assim, tá bom? Então, vamos lá. Salmos de número 73. Salmos de número 73. Primeiramente, vamos ler o versículo 1, né? E a gente vai ler só o versículo 1, depois a gente vai ler do 2 ao 12, tá bom? Salmo 73, não se sabe ao certo quem foi escrito. Tem umas pessoas que dizem que foi Davi e outros dizem que foi Asaf, né? Um dos responsáveis pelo louvor, pela parte do louvor nos tempos de Davi, tá bom? Nos tempos de Salomão. E outros dizem que foi um outro salmista da família de Asaf. Então, assim, não se sabe, né? Não tem como a gente bater o martelo no final, né? A gente tem uma ideia de que seja provavelmente da família de Asaf, porque é o que está escrito no começo, né? Salmo da família de Asaf, né? Não tenha sido o próprio Asaf, mas seja da família de Asaf. Então eu vou chamar aqui o autor desse livro de salmista, tá? Eu vou dizer salmista, não vou dizer quem é, porque eu não vou bater o martelo para saber quem é. Bom dia, a gente está chegando agora. Salmo de número 73, ok? Então, eu não vou bater o martelo,
Então vamos chamá-lo de salmista e ele vai ficar assim, tá bom? Então, Salmo, primeiramente o versículo 1, Salmo 73, primeiramente o versículo 1, ele vai falar logo da conclusão final do salmista, né? Ele começa com o fim, com a sua conclusão final. E o Salmo de número 1, ele vai dizer o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele começa já com esse certamente, né, indica a conclusão dele já, tá bom? Que depois de tudo ele entendeu que Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Então ele já começa com isso, porque ele vai começar um testemunho. Então ele está mais dizendo assim, ó gente, concluí que Deus é bom. Olha só como eu concluí. É mais ou menos isso que ele vai falar. E aí no Salmo 2 a 12 ele vai relatar um problema, a situação que ele passou, tá bom? Nos Salmos de 2 a 12 ele vai relatar o problema que ele passou. Nos Salmos, então, do 13 ao 16 ele vai falar da sua luta pessoal, né? O que aconteceu quando ele estava olhando para esse problema, passando por esse problema, tá? E depois no final, do 17 ao 28, ele vai relatar a sua vitória diante desse problema. Então a gente vai ter 3 fases aqui do salmista, né? Problema, luta e vitória. E a gente vai conversar um pouco dessas 3 fases. Então a gente vai ler sobre o seu problema, conversar sobre o problema, como que isso se parece com a gente, né? Conversar depois sobre a luta e depois conversar sobre a vitória, tá bom? Então primeiro vamos ler sobre a luta do salmista, tá bom? Diz o seguinte, do versículo 2 até o versículo 12. O problema do salmista, do versículo 2 ao 12, tá bom? É o que a gente vai ver primeiro aqui. Diz o seguinte: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Eles são livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Versículo 8. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentam as suas riquezas, tá bom? Então, vai falar aqui do próprio salmista. Ele estava passando provavelmente por algum problema, algum sofrimento, e ele está olhando para os ímpios, né? Provavelmente saúde, né? Primeiramente deve estar sendo a saúde dele. E ele olha para os ímpios e ele vê assim, eles saudáveis, vê eles fortes, eles ricos, aparentemente não passando por nenhum problema, que é o que ele vai ver aqui no Salmo, no versículo 5, né? Eles, segundo, né, a primeira visão do salmista, ele vai dizer que os ímpios ali estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Então a visão do salmista aqui, né, é uma visão de que, puxa, o ímpio está se dando bem, o ímpio se dá bem, o mal tá conseguindo seu sucesso, então tá tudo tranquilo. Então eu não preciso, eu olhando para isso, né? Então, puxa, tá tudo errado, né? Porque eu li aqui o bem vence o mal, de que o mal não prevalece. Eu tô vendo aqui o mal prevalecer. Eu tô vendo aqui o mal não passar por doenças. No mal, a pessoa, tá? A pessoa má, né? Não tô falando mal como essência, né? Eu tô falando a pessoa má. O mal, ele tá prevalecendo, ele tá enriquecendo, ele tá juntando dinheiro, ele tá com saúde, né? E numa perspectiva daquela época, as pessoas tinham a ideia de que se a pessoa ela tá doente é porque Deus está castigando.
Se a pessoa está saudável é porque Deus está abençoando. Então eles tinham uma perspectiva assim, né? Até um pouco estranha, mas era a perspectiva que eles tinham, tá? Inclusive Jó era assim, né? O debate de Jó, isso é lógico, há muito tempo atrás do salmista, era essa ideia, né? De que ele estava doente, então ele tinha pecado contra Deus, né? Ele estava sofrendo é porque Deus estava castigando ele, né? E era o que os amigos dele falavam. Ele falava, não, mas o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não cometi nenhum delito grave assim para perder família, casa, dinheiro, tudo, né? Então eles ficam muito nessa, né? Para eles a desgraça é um castigo de Deus, né? Principalmente a doença era um castigo de Deus. Então ele estava olhando para os ímpios, para os maus e estava falando, os maus não estão passando por doença, por dificuldade nenhuma, né? E aqui que está o problema. Ele estava olhando com uma perspectiva errada. Porque quando você olhar lá no versículo 4, né, Salmo 73, para quem chegou agora, versículo 3, perdão, ele vai dizer o seguinte: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios, né? Então, aqui o salmista ele se encontra cercado de dúvida por causa de uma inveja que ele tinha no coração, uma inveja, né, por causa do sucesso dos ímpios enquanto ele estava passando por alguma dificuldade, né? E aqui o salmista, então, ele estava passando por um perigo de apostasia, né? Porque ele estava no coração invejando o sucesso dos ímpios, né? Então ele está naquela beira perto de apostasia, tá bom? É desistir, tá? Desistir, né? Largar a mão. A apostasia é quando a pessoa abandona Deus, é isso que a gente fala, né? Quando a pessoa de uma vez por todas abandona Deus, vira as costas para Deus, né? Seria mais ou menos isso, tá bom? Então ele estava na beira disso, de desistir de tudo, de abrir mão de tudo e deixar cair no mundão, seria mais ou menos isso, né? Ele estava sendo tentado a isso, né? Porque ele olhava eles aparentemente livres de sofrimento, né? E semelhantemente, a nossa tendência em momentos de crise pessoal é a gente olhar para o sucesso de certas pessoas que obviamente não são cristãs e não são salvas, né? E desejar o sucesso dessas pessoas, desejar o que essas pessoas têm, né? E a gente muitas vezes, por causa disso, tentado a deixar de lutar por santidade, né? E a gente a nos entregar no pecado, porque a gente fala, pô, aquele cara tá tão bem ali no pecado e eu tô aqui lutando e eu não vejo alegria nenhuma nisso, eu não vejo, tipo, solução nenhuma, eu vou ficar lutando o resto da minha vida, pô, não tem problema me entregar ali um pouquinho. Então a gente começa muitas vezes a ser tentado a abrir concessões, a ser tentado a desistir de lutar de certas coisas, porque a gente luta, porque nós já cansamos de lutar, não vemos resultado e por causa disso a gente se sente tentado, empurrado a desistir de tudo isso, né? O desespero e a inveja, então, elas são armadilhas de um coração primeiramente descontente com Deus. A gente precisa entender o que está passando no coração do salmista aqui. Ele está sendo movido pela sua inveja. E na sua inveja, ele está olhando para os ímpios e falando como os ímpios pareciam atraentes e a vida dos ímpios parecia boa. É isso que ele está falando. Parece muito bom isso daqui, né? Porque ele estava com inveja. Porque essa inveja, na verdade, o pecado no coração do homem, ele vai mudar a perspectiva, né? A perspectiva do salmista da vida, da realidade, estava errada. Estava errada, ele está falando, os ímpios se dão bem, né? Os ímpios são os que têm a vitória, os que têm sucesso, é isso que ele está falando aqui, né? Ele tem uma visão, então, deturpada da vida, porque o seu desejo pecaminoso, a sua inveja pecaminosa, pelos maus ali, de ter a mesma vida e a mesma prosperidade, alegria, né, que os maus estavam tendo, tudo aqui, gente, entre aspas, né, que a gente não sabe que isso não é verdade, né. Então, tudo isso estava dominando o seu coração, estava fazendo ele, olha como eu quero, olha como é bom. É que nem, por exemplo, quando você quer tanto algo, quer comprar alguma coisa, que você começa a inventar uma necessidade, você já viu? Principalmente criança faz isso, né, criança, me dá, eu preciso, né, por que você precisa, né? Salmo 73, Noêmia. Nós vai falar, eu preciso. Deixa eu até escrever aqui de novo Salmo 73. Salmo 73. Então, a gente quer tanto que a gente acaba inventando necessidade, entendeu?
É a mesma coisa que o salmista estava passando. Ele estava com uma inveja tão grande que ele estava vendo o sucesso e o lado bom da vida, né? Lado bom, né? Não tem lado bom, né? Então o que estava acontecendo? A sua perspectiva por causa do seu pecado estava errada, né? O pecado no nosso coração também faz isso. Ele deturpa a nossa perspectiva, o nosso jeito de olhar o mundo, né? Um exemplo disso é que, por exemplo, a gente tende a questionar a justiça de Deus, né? Quando a gente esquece que nós somos as pessoas pecadoras, nós somos aquelas pessoas que carregam o pecado e não Deus. Então nós que temos um conceito de justiça deturpado pelo pecado, não Deus. E a nossa primeira questão é questionar a justiça de Deus, né? Quando a gente deve lembrar que a verdadeira justiça está nele, não na gente, né? O padrão de justiça é ele, não eu. Então não tem como eu questionar Deus com o meu padrão de justiça. Não, isso daqui tá errado, eu acho que isso tá errado, né? Não tem como. Mas a gente questiona porque a gente começa a ter uma visão errada, a gente tem uma visão deturpada da vida. E uma coisa que eu acho interessante aqui com o pecado do salmista da inveja e da perspectiva errada, a relação das duas, é que o pecado ele vai levar a uma perspectiva errada. E isso é muito comum, principalmente em pessoas que infelizmente já se apostataram. Eles justificam o seu pecado. Eles racionalizam o seu pecado. Eles criam um mundo em que o pecado é aceitável para eles. Aquela prática do pecado é aceitável para eles. A semelhança entre um louco e um obstinado, um pecador obstinado que não volta atrás, né, e um pecador, é que ambos, os dois, tanto o louco quanto o obstinado, eles vivem em uma perspectiva de mundo em que é possível e plausível viver a sua loucura. Então, um louco, ele vai achar que é Napoleão e ele vai viver numa realidade ali, para ele, que ele criou, e que é normal ele se chamar de Napoleão. O pecador vai fazer a mesma coisa. Ele vai criar para ele uma realidade, uma perspectiva, em que para ele é normal pecar. Em que para ele, como no salmista, o ímpio tem sucesso. Então é bom seguir o exemplo. Então é bom seguir os ímpios. Então é bom fazer o que os ímpios façam. Então não vale a pena lutar contra o pecado. Não vale a pena prosseguir em santidade, se abster de certas coisas. Então não é bom. Então não é bom ficar indo para a igreja todo dia, quando tem vontade. Entendeu? Então o pecador ele vai criar isso. O coração pecaminoso ele vai procurar criar isso. E todos nós temos essa tendência. Principalmente em momentos em que nós estamos fora da nossa zona de conforto. Que são momentos de crise pessoal. Momentos de dificuldade que nós passamos. E nós precisamos tomar primeiramente cuidado com esse coração pecaminoso. Porque esse coração pecaminoso ele vai tentar fazer isso. E quando nós cedemos ao coração pecaminoso, nós criamos uma perspectiva errada em que o pecado é aceitável, que nem o salmista estava fazendo. E o salmista, ele faz, nos versículos seguintes, então ele mostra a luta dele. Né? Os pensamentos, que pensamentos estavam tomando o seu coração, então? Né? Já que ele estava vendo tudo aquilo. Quais eram as conclusões, né? Não a conclusão final, mas as conclusões daquele momento que ele estava tirando. Versículos 13 a 16 do Salmo 73 vai dizer o seguinte: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Aí o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Então o salmista aqui está numa luta pessoal, porque ele está olhando para tudo, ele está num sofrimento, passando por uma dificuldade, olhando os ímpios enriquecerem, e ele fala: cara, por que eu estou mantendo a santidade? Por que eu estou buscando manter puro o meu coração? Por que todo dia eu ainda luto contra o pecado? Me esforço, me desgasto, né? Passo coisas terríveis para vencer o pecado, né? Na perspectiva dele. E eu e eu tô nessa desgraça aqui, enquanto o ímpio está lá vivendo, né, a vida de boa. Por quê? E ele começa a pensar nisso e ele fala: o dia inteiro eu sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Então, talvez por causa da doença, perda de saúde, né? Mas na crise pessoal dele, ele estava sofrendo
e estava vendo que os ímpios aparentemente não tinham sofrimento nenhum. E aí no versículo 15 a gente vê um pouco dessa luta, quando ele fala, se eu tivesse dito, falarei como eles, né? Como, não é com, tá? Falarei como eles, semelhante a eles. Semelhante aos ímpios, ele fala, teria traído os teus filhos. A ideia aqui é que ele junto os teus filhos, né, os filhos de Deus, ele junto de todos aqueles que são fiéis, né, dentro da congregação dos que são fiéis ali, do povo de Deus de verdade, né, ele fala, se eu tivesse imitado eles, eu teria traído essas pessoas, né. Então ele está numa luta em que ele fala, cara, não vale a pena, mas eu não posso trair eles, e ele está numa luta pessoal ali, numa confusão pessoal. O versículo 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Então ele está numa dificuldade de tentar entender, não entende, né? E fica nessa luta, né? Olhando para os maus, não conseguindo entender. E aí ele está na beira do precipício da apostasia, né? De abandonar a fé. Está na beira de tudo isso, porque ele olha sofrendo muito, não entendendo o sentido, a razão de tudo isso, né? Na beira daquele precipício onde ele chega à conclusão de que não valia a pena obedecer a Deus, né? E guardar do pecado. Ele não estava conseguindo entender, ele estava chegando a essa conclusão, quase essa conclusão, sabe? Estava quase chutando o balde estava na frente dele e ele já estava com a perna erguida para chutar, mas não chutou o balde, né? Porque antes de chutar o balde, ele entra no templo de Deus, né? Onde ele tem uma perspectiva mudada. Mas a gente, né? Trazendo para a gente nesse texto atual, né? Como seres humanos, semelhantemente, a gente já tem a tendência de tomar atitudes precipitadas, né? Conclusões precipitadas, né? Então a gente olha para uma situação, aconteceu isso, tinha que ser assim, tinha que ser assim, aí depois vem outra notícia, era assim, era assim, viu, não sei o que. E a gente muda de opinião, a gente se torna uma pessoa inconstante. Quando a gente devia ficar quieto e esperar para ver o que vai acontecer, né? Então, a gente muitas vezes assume conclusões precipitadas, né? E a conclusão precipitada do salmista ali era que não valia obedecer a Deus, né? Não valia a pena obedecer a Deus, né? Assim como o salmista, a gente conclui muitas vezes que desistir é a melhor opção, que se entregar é mais plausível, né? Do que continuar lutando contra o pecado, porque não vale a pena. Diante do prazer que o mundo oferece, né, de uma vida sem limitações. No sofrimento a gente tende a olhar para isso. Não tem problema, uma mentirinha, né, às vezes com uma pequena concessão, ou às vezes já com grandes concessões, né, quando a gente vai abrindo pequenas brechas, ou já abre a porta inteira, né. Então, a nossa conclusão a nossa tendência é ter a mesma conclusão que o salmista. É de ter essa mesma ideia de buscar soltar as rédeas do nosso coração e deixar o pecado ir. Para onde o coração me levar. Né? Vida leva eu, deixa a vida me levar. Né? Então a gente faz isso. E quanto mais a gente pensa na loucura do mundo, quanto mais a gente pensa de enquanto os ímpios fazem sucesso e a gente na desgraça, né? Quanto mais num coração sofrimento, mais a gente a gente trabalha esse pensamento, essa ideia de uma perspectiva errada, né? Mais isso adoece a nossa mente. Quanto mais o salmista pensava, mais doente o coração dele ficava. Quanto mais a gente pensa nessas coisas, mais a gente adota uma perspectiva errada e mais se aprofunda nessa perspectiva, mais doente vai ficando a nossa mente e o nosso coração, né? Então, assim como tentar entender um louco adoece a mente, assim tentar racionalizar a loucura deste mundo, né, adoece o nosso coração. A gente tentar entender, tornar plausível essas coisas, a gente assumir que o mal é bom, né, isso vai adoecer a nossa mente e nosso coração. Né? E aceitar o pecado é dizer que o mal é bom, tá bom? Por isso a gente precisa, assim como o salmista, olhar para o lugar correto para ter uma perspectiva correta. E aí a gente entra então na vitória do salmista.
conversamos sobre o problema do salmista, versículo 2 até o versículo 12. Depois, a luta do salmista, que eu não coloquei nos comentários aqui, eu esqueci de colocar. E agora, então, a vitória do salmista. A mente e o corpo também, não é, Mi? Porque o corpo e a mente são só. Então, os efeitos biológicos do pecado são visíveis. Por exemplo, o exemplo disso é a ansiedade, né? Estresse, né? A raiva, todos os efeitos biológicos disso, né? Como isso prejudica o nosso coração e a nossa mente, né? Então agora a gente vai conversar sobre a vitória do salmista. Ali do versículo 17 ao 28, tá bom? Os 11 versículos finais, tá? Só que a gente vai ler em partes essa parte final. No 17 ao 20, a gente vai ver essa nova perspectiva, né? Nossa vitória. Como que ele venceu a sua perspectiva errada? Uma nova perspectiva. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Versículo 18. Certamente os pões, os colocas, né, em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tornados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás. Noêmia, perdão, eu não li direito aqui, é que eu bati o olho, tô lendo o texto, Noêmia, né? São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Então, qual que é a ideia aqui? Ele olha para o templo de Deus, ele entra no templo de Deus, né? Que naquela época tinha o templo de Deus, né? E aí, provavelmente um ato de adoração a Deus, em cumprimento a alguma ordenança, né? Perceba, ele estava com seu coração em crise e estava indo para o templo de Deus, né? Cultuando a Deus. Muitas vezes a gente não percebe. Bom dia, tia. A gente não percebe, né? Mas existem muitas pessoas dentro da igreja que podem estar lá na igreja, mas seu coração está um turbilhão de emoções, uma confusão que nem a do salmista aqui, né? E o salmista, ele entra no templo de Deus provavelmente para oferecer algum sacrifício, algum ritual, alguma coisa, né, que é comum, tá? Do povo de Israel, que era comum do povo de Israel. E quando ele está fazendo isso, a sua perspectiva muda. Ele entende, né? Ou simplesmente a leitura da Torá, né, que eles faziam, né, a leitura de algum livro, e ele entende ali a real vida dos ímpios. Ele tem uma perspectiva mudada. Ele muda sua visão acerca daquilo, né? Antes ele olhava para os ímpios ali como sucesso, né? Como pessoas que só tinham sucesso. Agora ele está olhando para os ímpios e fala, mas o fim deles é terrível, né? Essas pessoas, elas estão condenadas. O fim deles vai ser rápido, vai ser escorregadio, que nem uma pessoa que está andando e do nada, pum, cai, né? Primeiro porque essas pessoas estão entregues à própria sorte, né? Uma pessoa que mata, rouba, ela corre o risco de ser presa ou de morrer. Se a pessoa reagiu ao assalto, não se sabe, né? Mas a ideia é essa, né? É um lugar escorregadio, né? Ele pode cair na própria tentativa ali de fazer alguma coisa errada, né? E a outra ideia é também a ideia de que essa pessoa não vai passar impune. A vida, ela é assim, ó, como um sopro. Mas enquanto o cristão tem uma eternidade de glória, o ímpio, aquele que não se arrepende, ele tem uma eternidade recebendo a justiça eterna de Deus, que é o inferno. Então, enquanto o ímpio ele tem seus prazeres temporários aqui, né, ele corre o risco de simplesmente aqui nessa vida se dar mal, né? Quantas histórias a gente vê de pessoas aí que estavam enriquecendo. A própria Ike Batista, nos anos 2000, ele era o homem mais rico do Brasil. Hoje ele está na cadeia, entendeu? É o que acontece. E se ele não se arrepender dos seus pecados, ele vai ter uma eternidade ainda no inferno. É o que acontece com os ímpios. É o que acontece com os maus, tá? E todos nós, né, precisamos entender isso, tá bom? Aquela pessoa que não obedece a Deus, aquela pessoa que não está debaixo, né, não faz parte do povo de Deus, né? Ele tem o seu destino selado, tá? Ele tem a sua condenação decretada.
E quando o salmista ele olha para isso, ele entende as coisas. E ele estava olhando não só com uma perspectiva terrena, mas talvez uma perspectiva eterna. Ou talvez, né, pelo Espírito Santo, né, que é um livro que esse salmo é inspirado por Deus, né, talvez pela inspiração divina, esse texto aponte para nós hoje, né, algo eterno, né? Talvez não na cabeça do salmista, mas quando a gente interpreta à luz de todas as Escrituras, a gente entende isso, né? Porque ele lembra do juízo de Deus sobre os maus, né? Ele olha para tudo isso e depois ele reconhece, né, que aquele pensamento que ele estava tendo, ele era incabível, né? Não tinha como ele conceber aquilo, era loucura, ele entende que era loucura, né? Ele entende que racionalizar o pecado é loucura. Ele entende que viver como mal é loucura diante do juízo que vem, né? Ele lembra que Deus é justo e que Deus vai punir o pecador, né? Seja nessa vida, não se sabe, mas na vida futura com certeza, né? Para eles na morte, né? Futura, né? Que é a morte eterna, a separação de Deus. Então eles vão sofrer a justiça, né? Deus não é injusto, ele vai punir o pecado, né? Ele vai punir o pecador. Então Deus, ele é justo. E ele fala, que loucura. Versículos 21 e 22. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Ele está falando, Deus, eu estava louco. Eu estava agindo pelo instinto. Eu estava simplesmente indo pela sobrevivência, né? Mais ou menos isso. Eu não estava nem aí para regra, para moral, para essas coisas. É isso que ele estava pensando aqui. Deus, eu estava enlouquecendo, né? Em pensar, em conceber, achar que fosse interessante, possível, plausível, né? Uma vida de pecado, uma vida no ímpio. Me entregar ao pecado, deixar de lutar para viver, lutar contra o pecado, deixar de viver em santidade, para me entregar para a vida, cair no mundão. Eu achava que era possível cair no mundão, né? Que era algo plausível, que era algo legal, bacana eu cair no mundão. Nossa! Né? E ele fala, meu pai, eu tava pirando, viajando na maionese. É isso que ele tá falando aqui, né? Porque agora ele recebe essa nova perspectiva, né? E ele reconhece, então, a sua loucura diante da perspectiva correta. Falando, Deus, como que eu estava tendo essa perspectiva, essa visão aqui errada, né? Quando eu olho a perspectiva correta, eu vejo que tudo era uma loucura. Ele então, depois disso, então ele olha para tudo isso e ele faz umas declarações maravilhosas acerca da perspectiva correta. A perspectiva correta o levou a ter uma atitude que eu acho linda, né? As declarações dele a partir disso são lindas, né? Versículo 23 e 24, ele vai falar, contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustentas, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honras. Por que eu falei daquela ideia de perspectiva da eternidade? Porque essa parte do versículo 24, tu me receberás com honra, ou em outras versões, né, me receberás na glória, ela tem uma nuance de eternidade. Essa parte, principalmente, ela aparece quando Enoque foi levado para o céu e quando Elias foi levado para o céu. Tá? Ele não está falando aqui de arrebatamento, gente, mas ele está colocando aqui uma perspectiva de uma vida após a morte, de que existiria algo após a morte. Talvez ele não conseguisse entender tudo, né? Até porque ele não tinha a revelação completa ainda. Ele não conseguiria entender tudo, né? Ele não tinha as cartas de Paulo, ele não tinha os evangelhos. Jesus ainda não tinha vindo. Mas ele conseguia olhar e entender que existia algo além dessa vida, né? E isso é muito importante para a gente ter. Hoje a gente entende plenamente o que significa esse algo, né? Depois dessa vida, que é a eternidade com Cristo Jesus, né? Para aqueles que são filhos de Deus. Então ele olha e ele fala, contudo sempre estou contigo. Ele reafirma, né, que ele adotou a perspectiva de Deus. Fala, eu estou com Deus, né? E também tem essa nuance de que ele sempre estava com Deus. Deus estava sempre cuidando dele, mesmo quando ele estava viajando na maionese, por assim dizer, né?
e Deus estava sempre cuidando dele, né? Deus estava sempre o sustendo, carregando nos braços, né? Deus estava sempre presente, cuidando dele, sustentando ele, dirigindo, guiando ele. Então, o salmista, ele reconhece a sua loucura diante da perspectiva correta. Então, ele toma Deus como seu guia e sua força, e reconhece o cuidado e o sustento dele para consigo. Mas ele olha para tudo isso e lembra dessa perspectiva com uma esperança. Ele fala, olha esse Deus que é soberano, justo, mas que com terno amor cuida de mim e continuará cuidando de mim, né? Ele olha para tudo isso e ele pensa, puxa, como esse Deus é um Deus bondoso, como esse Deus é um Deus que cuida de mim, como esse Deus é um Deus maravilhoso, que me sustenta e me levanta nos braços, mesmo em meio ao sofrimento. E eu estava lá olhando os ímpios e falando, nossa, que maravilha esses ímpios, enquanto Deus estava cuidando de mim, né? Então ele olha para tudo e fala, nossa, eu estava louco, nossa, não faz o menor sentido Deus me carregando nos braços e eu invejando os ímpios, que não tem um pai amoroso como eu tenho, que não tem um Deus eterno ao meu lado cuidando de mim, né? Que não tem uma vida pós-morte que vai ser muito maravilhosa, não tem eternidade esperando por eles, né? E aí tem um escritor, João Calvino, que ele vai dizer o seguinte: quando uma pessoa imagina que Deus não exerce seu cuidado para com ela, quando uma pessoa duvida do cuidado de Deus, tá bom? Tal pessoa não está com Deus, no que tange a seu próprio sentimento e apreensão, né? O seu sentimento não está alinhado com Deus, não está próximo de Deus, está afastado de Deus. Mas até mesmo tal pessoa, se não é abandonada, habita com Deus, visto que a graça secreta ou oculta de Deus permanece com ela. Em suma, Deus está sempre perto de seus eleitos, pois ainda que, às vezes, lhe volvam as suas costas, ele, não obstante, mantém sempre seus olhos paternais volvidos para eles. Ou seja, a ideia aqui é que mesmo que no pensamento o salmista não estivesse com Deus, né, depois no pensamento ele estivesse com Deus, né, adotando a perspectiva de Deus, Deus estava sempre com seu olhar paternal, olhando para o seu filho, cuidando do seu filho. Ele estava sempre... nem sei o que você mandou, Carlos, nem vi aqui, só viu, desculpa, tudo bem. Ele estava sempre cuidando de seu filho, amando o seu filho com seu terno cuidado. Quando nós vamos até Deus por meio da sua palavra ou pela oração, encontramos a perspectiva correta. Temos a real situação da vida, em vista, a real visão da vida, né? Da brevidade da vida, de como a vida é breve, e principalmente dos ímpios, né? Da soberania e justiça de Deus, mas também do seu terno amor para com seu povo. Lembramos que ele está sobre o caos e um dia dará fim ao mal e à desordem presente nesse mundo, tá? Os novos céus e a nova terra não vão ser como o Brasil, tá bom? Não vão ser como Brasília, tá bom? Lembramos que ele está sobre o caos e um dia dará fim a tudo isso. Lembramos que ele dará fim à dor e viveremos com ele em um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, né? Apocalipse 21:4, né? Mas só apenas teremos uma completa, eterna e indizível alegria nele, onde a gente vai poder contemplar e desfrutar da presença de Deus. A nossa esperança, então, ela está para além desse mundo, né? E assim a nossa perspectiva, a perspectiva correta dessa vida, é uma perspectiva que vai para além desse mundo, é uma perspectiva da eternidade, né? E do que ela implica para a gente hoje, do que a eternidade implica para a gente hoje. Porque a gente lembra do juízo eterno daqueles que não se arrependem dos seus pecados, não colocam a sua esperança em Jesus Cristo, tá? Nós lembramos que Deus vai fazer justiça, né? E somos confortados com isso, porque hoje a gente geme com a injustiça que a gente vê no nosso país, né? Nós vemos a corrupção e a gente geme com isso, mas Deus um dia dará fim a tudo isso. O eterno e justo juiz, né? O verdadeiro rei e o justo rei finalmente dará fim a tudo isso. Fala, Caio, né? E que cada tempo que passa, a gente sabe que Cristo se aproxima e que ele vai sim
nos receber na glória, assim como o salmista falou, né? Cristo é aquele que vai nos receber, que vai receber seu povo em glória, honra e alegria para sempre. Então, o que o salmista está falando, ele encontra o seu referencial pleno em Jesus Cristo, que nós sabemos que é aquele que nos redimiu, que deu uma nova vida para nós e que nos promete uma vida eterna e com certeza nos receberá na glória. Então nós podemos nos alegrar nisso, nós podemos nos regozijar que nós temos uma esperança viva de que depois dessa vida, né, que se comparada com a eternidade é breve, não dura nada, né, quando a gente olha para a eternidade, a gente olha e fala, meu, vale a pena, né, continuar lutando, vale a pena continuar perseverando. Mesmo que talvez eu não veja resultado aqui, eu sei que na eternidade tudo isso vai acontecer, né? Então o salmista, lembrando de tudo isso, ele faz aquela declaração que estão nos 4 versículos finais, versículos de 24 até o versículo 28. Diz o seguinte, 24 até o 28. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Com base nessa nova perspectiva, o salmista faz essa declaração. Entendendo a visão da vida breve, de como o ímpio vai ser destruído, de como Deus é justo e como Deus vai honrar, né, o seu povo, os seus filhos, né, ele então faz essa declaração, né, em provavelmente êxtase, uma declaração de plena satisfação em Deus. O salmista declara que nada deseja no céu ou na terra, senão a Deus somente. E que, fora de Deus, todos os demais objetos que atraem o coração dos homens para si, eram-lhe totalmente sem atrativos. Para o salmista, todos os prazeres, todas as ofertas que o mundo poderia oferecer, se tornaram pífias, foscas, sem brilho, diante do que ele estava contemplando, que era essa esperança, que era a glória de Deus e essa alegria que ele estava tendo no seu coração por causa de Deus, por causa da salvação de Deus. Essa nova perspectiva o levou a olhar para esse mundo com desprezo e para Deus como sua derradeira recompensa, né? Paulo, ele faz algo semelhante. Ele fala lá na carta de 2 Coríntios do seu sofrimento e depois ele vai falar, né, no finalzinho do capítulo 4 que toda a dor que ele tinha passado é incomparavelmente menor que a glória que o aguardava. E por isso ele fixava os olhos nessa glória indizível. E por isso ele olhava para essa glória indizível e fixava os olhos nela. O fato é que tudo nesse mundo vai passar. E tudo isso se torna nada quando comparado com a eterna alegria que nós vamos ter em estar na presença de Deus. A razão da nossa existência. Os sofrimentos e as crises, quando na perspectiva correta, então, eles nos levam a gente se apegar mais em Deus e desapegar mais ainda desse mundo, né? E da escória que ele contém, o lixo que ele contém, para contemplarmos ainda mais ansiosamente a glória de Deus e o deleite de estarmos nele e satisfeitos nele. Então os sofrimentos ele acabam nos levando, essas crises elas acabam nos levando, quando a gente adota a perspectiva correta, para nos apegarmos mais em Deus, para a gente desapegar mais desse mundo e se apegar mais em Deus, na gente se perder nos pensamentos de como vai ser lá na eternidade, da gente desfrutar da presença de Deus na nossa vida, do conforto que é saber que Deus está cuidando de nós e que nós vamos ter uma eternidade, que como o próprio salmista diz, nós seremos recebidos na glória. Isso deve consumir os nossos corações, isso deve tomar os nossos corações,
A declaração do salmista: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Ou seja, Deus, eu não quero saber de nada desse mundo, eu só quero o Senhor, eu só quero estar com o Senhor. Calvino, ele vai escrever também. Essa expressão, ela vai dizer mais ou menos o seguinte: sei que tu, por ti mesmo, a parte e de qualquer outro objeto, és suficiente para mim. Sim, muito mais que suficiente. E por isso, não me deixo desviar por uma infinidade de desejos, senão que descanso em ti e me contento plenamente contigo. Em suma, para que nos sintamos satisfeitos unicamente com Deus, é muitíssimo importante que conheçamos a plenitude das bênçãos que Ele oferece para a nossa aceitação. E essas bênçãos que Ele oferece estão todas em Cristo Jesus. A gente encontra em Cristo Jesus. É por isso que lá em Efésios, Paulo vai dizer que nós recebemos todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, que nós podemos desfrutar de uma vida eterna, que nós podemos desfrutar de uma nova natureza, que nós podemos nos alegrar no fato de que a justiça de Cristo foi colocada em nós, de que a santidade de Cristo foi colocada em nós. E diante de Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo, aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo, ele é considerado santo e justo diante de Deus. E aí nós temos que viver então uma postura assim, né? Nós temos que viver uma postura diante disso, né? Sabendo que nós somos santos. Então essa frase, eu até vou colocar nos comentários depois, de João Calvino, é a mais bela das frases que descreve um dos versículos mais belos que eu já li, acerca do Salmo, tá? De que nós devemos nos contentar e ter alegria única e suficientemente em Deus, plenamente em Deus. Deus é mais do que suficiente. E assim como o salmista, ele deve ser o nosso único e o nosso maior tesouro, porque não existe tesouro maior e melhor. Você pode colocar tudo que o mundo pode oferecer numa mesa. Nada vai ser comparado com a glória de Deus e de desfrutar as bênçãos que Ele oferece num relacionamento com Ele. Então, em tempos de crise pessoal, em momentos difíceis, e claro, em todos os momentos, a gente deve sempre estar nos certificando, tá, de estarmos com a perspectiva divina. E com isso, a alegria no Deus abençoador deve tomar os nossos corações, mais do que qualquer outro bem terreno, ou do que as próprias bênçãos de Deus, né? Amando mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos de Deus. Tá bom, gente? Ou seja, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para um relacionamento com Deus, quando nós investimos nosso tempo na palavra de Deus, nós estamos colocando sobre nós a perspectiva correta. E essa perspectiva correta é o que nos fará, assim como o salmista, não enlouquecermos com o mundo, mas nos alegrarmos na esperança presente e eterna de Deus. Presente porque Ele está cuidando de nós. E eterna porque nós seremos recebidos na glória com Ele. E viveremos para sempre com Ele. Deus nos dá a perspectiva correta. E é nessa perspectiva correta que a gente deve passar a fase que a gente está passando no Brasil, né? No caso da minha tia lá nos Estados Unidos, né? Mas que a gente deve passar na nossa vida, que a gente deve estar vivendo durante todos os nossos dias com a perspectiva correta. Sempre lembrando dessa esperança e sendo intencionalmente sendo consumidos por essa esperança, né? Deixando que isso tome o nosso coração e que isso transborde. Amém? Vamos orar então e falar com esse Deus que nos dá tamanha esperança e alegria, mesmo em tempos de crise? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua proteção, porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado porque o Senhor nos dá a perspectiva correta e porque a gente pode olhar para Ti
e lembrar de que, sim, o Senhor é o Deus justo que vai punir o pecado. O Senhor é o Deus justo que vai tirar todo o mal deste mundo, Pai. O Senhor é aquele Rei que vai instaurar um reino com justiça. Mas também sabemos que o Senhor é aquele Deus que nos enche de esperança, que nos enche de alegria, Pai, que está cuidando de nós. Que ainda que muitas vezes a gente não esteja com o Senhor está com a gente, o Senhor está cuidando de nós. Nos ajude a estarmos com o Senhor, termos a perspectiva correta, a perspectiva do Senhor, e estarmos aproveitando das bênçãos de um relacionamento profundo com Deus, nos alegrando, Pai, em Ti e em Ti somente, Pai. E que essas crises que nós passamos sejam instrumentos, assim como foi para o salmista, para a gente desapegar do mundo e nos apegarmos ainda mais no Senhor e desfrutarmos de tudo que o Senhor pode nos dar, de todas as bênçãos e alegrias, que são muito maiores do que qualquer outro lixo que o mundo pode nos oferecer, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, terminamos aqui a nossa EBD, mas não o nosso dia. 7 horas nós temos aqui no Facebook a nossa live, então não se esqueçam, tá bom? 7 horas temos a nossa live. Né? Para quem está vendo ontem, a Irene também está fazendo os cultinhos infantis. Você pode olhar lá no YouTube, tá bom? Ela tá fazendo os cultinhos, historinhas infantis bem legais, tá bom? O nosso culto na noite será transmitido no YouTube, disse o pastor. Então lá no YouTube, gente, depois vocês verão o nosso culto, tá bom? Então Deus abençoe vocês, vocês tenham um ótimo dia. Samuel, né? Como eu disse, né? Bom pé de frango, gente. Bom pé de frango, bom almoço. Tenham um bom dia, se alegrando na perspectiva correta e na esperança eterna, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente.